eu acreditava, né, com os recursos que eu tinha, o repertório que eu tinha naquele momento, eu acreditava que era o que ia fazer ganhar o jogo. Algumas vezes estava certo, algumas vezes não, mas você vai ajustando. Então, assim, pra você ter grandes resultados na vida, você vai precisar correr grandes riscos. O seu sonho precisa estar diretamente proporcional à sua capacidade ou à sua coragem de pagar os preços. Então, isso eu tive muito. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira, tendo mais qualidade de vida, o que a gente chama de produtividade financeira. E hoje a gente tem um tema muito legal, vai ser o quadro que a gente chama Papo com Milionário, e eu já tô aqui com uma milionária para abrir o jogo com a gente, pra gente hackear a mente dela. Mas antes, já deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta aí no sininho para ativar as notificações. Você que tá aí pelo YouTube e você que tá aí pelo Spotify, não esquece, segue a gente e avalia com 5 estrelas, porque isso aí faz diferença. Então pensa no seguinte, pensa numa mulher empreendedora, pensa numa mulher que gera resultado. E ela tem um jeitinho mineiro, aquele jeito ali, né? Vai devagarzinho, mas tem um baita resultado. Então, hoje, eu tô aqui com a mineira que tá morando em São Paulo há quase uma década, empreendedora há 15 anos, que construiu a maior empresa de consultoria em crédito imobiliário do país, apaixonada por resolver problemas, entusiasmada por novos desafios. Eu adorei isso aqui, ó, eterna esperançosa. Seja muito bem-vindo, Débora Calil. Obrigada, querido. Foi um prazer estar aqui com você e um prazer contribuir com a sua audiência. Que legal, é um prazer te receber. E, Débora, a Débora é uma pessoa incrível, né? Eu já tive o prazer de almoçar com ela, a gente trocar ideia. Então, assim, a gente tá bem próximo, a gente faz parte de alguns grupos, né? De grandes empresários, grandes empreendedores. Sim. Então, fiz questão, a gente só faltou a agenda, né? E a gente conseguiu. Ainda bem que agora deu. E olha que interessante, foi pro Rio, a gente almoçou junto, mas não deu pra gravar. E agora a gente veio pra São Paulo e aí a gente tá conseguindo gravar, legal. Deu certo. Débora, fala pra gente, cara, assim, eu te trouxe aqui porque você é uma baita empresária, baita empreendedora. E naquele almoço eu lembro que você conversou comigo até uma história de uma bolsa e tal, lembra? A tua primeira bolsa de marca. Lembro. E aí, eu falo muito aqui sobre quebra de padrão, que é a gente levar o nosso nível de merecimento, a gente entender que, cara, tudo tá na nossa mente. Então, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né, de vida e profissional pra galera começar a gente hackear um pouquinho esse teu modelo mental e depois a gente entender um pouco mais sobre o teu negócio e você trazer aqui algo que possa contribuir ainda mais pra gente. Me fala um pouquinho quem é a Débora, de onde ela veio, como ela foi e por aí vai. Tá bom. Boa. O caso da bolsa é muito bom, que a gente conversou mesmo. Quando eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, eu queria minha primeira it bag. E as mulheres vão saber o que é. Não sei se você já ouviu falar em it bag. É? Eu não sei. Os homens geralmente não sabem. Olha o bullying com os homens. Né? Fala aí, explica aí o que é. Não, é como se fosse a bolsa do momento, assim. Então, é uma it bag. É a bolsa que a gente tem, sei lá, talvez pra você seja tipo um carro. E pra gente é muito essa questão da bolsa, assim. E com 15 anos eu já tinha esse negócio. Eu já falei, não, eu preciso dessa bolsa. E minha mãe, funcionária pública. A gente tinha uma vida ok, mas nada demais, nada de luxo. E ela, tipo assim, coitada, não tem como. Foi aí que eu acho que eu despertei pra vendas. Porque eu falei, o que eu posso fazer aqui? 15 anos, estudando no colégio, que eu posso fazer aqui que eu consigo comprar minha bolsa? Aí a mãe de uma amiga vendia semijoias. E aí eu fui lá e falei com ela, eu posso vender aqui e tal? E mineiro, né, família grande. Então só ali com as tias, com os amigos da família, a gente já tinha, eu já tinha muito cliente. Então eu vendia essas semijoias, eu acho que uns 3 meses eu consegui o dinheiro para comprar minha bolsa. E desde aí eu aprendi o poder das vendas, né? Então foi muito cedo que eu vi o quanto era poderoso mesmo a gente conseguir convencer alguém de comprar um produto e o quanto isso trazia de retorno. Então essa foi a história da bolsa. E aí, hoje em dia eu ainda tenho ela, enfim, tá com a minha mãe. E só, assim, uma curiosidade. De onde despertou a vontade de ter a it bag? Então, eu não sei exatamente. Eu e as minhas amigas, a gente sempre teve isso. E quando você fala de mentalidade, isso faz um sentido, assim, pra mim. Porque a gente nunca, por conta da nossa
condição que não era uma condição de, né, ali rica nem nada, a gente nunca usou isso para limitar os nossos sonhos. E aí eu falo de material, mas também de outras coisas, da gente querer viajar, de, enfim, várias outras ideias que a gente tinha, que a gente nunca se limitou pela condição que a gente estava. Eu não sei exatamente o que me fez querer isso, mas eu sempre fui ligada em moda, eu sempre gostei. Na minha época não tinha ainda, na nossa época, né? Eu acho que isso é da minha época. Mas não tinha Instagram, não tinha TikTok, essas redes sociais. Tinha no máximo um blog, né? Os blogs de moda, as revistas mesmo. Então, talvez a minha inspiração tenha vindo dali. Mas eu acho que é muito essa questão da mentalidade. Hoje, eu continuo com essa mentalidade de que nada é impossível. Tipo, tá bom. Óbvio, não é só a gente ter uma ideia e falar, eu quero isso, isso vai acontecer e mentalizar. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, a partir do momento que você decide que você quer alguma coisa e você tá disposto a pagar o preço por isso, por que não? Uau, top. E assim, uma coisa legal eu busquei isso porque são padrões, né? Que a gente, assim, eu estudo muito sobre psicologia financeira e tudo mais. Uhum. Então, quando você falou da bolsa, eu falei, ela deve ter modelado alguém, ela viu com alguém, ou seja, de onde veio? Se o ambiente familiar não tem isso, Não. você viu de fora. No teu caso, foram em revistas, foi em blog, coisas de moda. Sim. Então, isso é legal. Então, pra você que tá aí, às vezes você acha, cara, eu nunca vou ter tal coisa. É porque você tem razão. Se você acredita que nunca vai ter, Exato. nunca vai ter. Mas quando você olha pra dentro, você nunca vai ter. Mas começa a olhar pra fora, pro ambiente de fora, que você vai começar a ver. Peraí, se a Débora teve com 15 anos, por que eu não posso ter? Uhum. Eu já tô com 30 e pouco, 40 anos. Ah, se fulana teve... É isso, é bem assim, né? É olhar, se inspirar nas pessoas e falar, nossa, eu não sabia que dava, mas às vezes você vê assim, uma pessoa que cresceu com você e ela foi pra um lado que prosperou. Sim. Então se inspirem nela. Se ela Exato. conseguiu, veio do mesmo lugar, porque talvez ela teve referências diferentes. Então esse é um ponto muito legal pra você já começar a hackear aí. Então referências são importantes pra você Perfeito. ajustar o teu modelo mental. Exato. Vai lá, Débora, continua. Não, referência e ambiente também, né, Rê? A gente tá em 2 ambientes de muito crescimento lá no grupo de empresários que a gente faz parte. E eu acho que é a tendência das médias, né? Então, se a gente tá convivendo, sei lá, você tá com 10 pessoas de sucesso, você vai ser a 11ª. E isso também vai valer pro fracasso. Então, é muito importante a gente observar os ambientes que a gente frequenta, os ambientes que a gente tem, com quem a gente convive, porque o nosso cérebro, ele acaba... de alguma forma, indo mais pro lado da crítica, indo mais para um lado de não é possível, de isso é muito difícil. Porque realmente é mais fácil você dar errado, ai. É mais fácil você ser pobre. É mais fácil. Se você não fizer nada, você vai continuar. E aqui eu tô falando não só de material, mas uma prosperidade familiar, uma prosperidade... enfim, todas as áreas da vida, saúde. Eu acho que isso é muito uma questão de mentalidade. A sua vida nada mais é do que o reflexo das ideias que você acredita. E aí, com base nisso, eu me formei, eu me graduei em Relações Internacionais, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. O meu padrasto, na época... hoje já falecido, ele aposentou na Caixa, então eu sou filha de funcionário da Caixa, meu padrasto também era da Caixa. Ele abriu uma consultoria em crédito imobiliário, assim que ele aposentou, e falou, vem trabalhar comigo. E eu tava estudando para concurso. E eles tinham mudado para uma cidadezinha, porque eu morei a vida inteira em BH, mas é uma cidadezinha com 30 mil habitantes. E essa empresa foi lá, porque ele e minha mãe queriam uma vida mais tranquila, já estavam ali, né, aposentando e tal. E aí, beleza, eu falei pra ele, não, tá bom, eu vou enquanto eu estudo pra concurso e talvez, de novo, né, o ambiente. Eu via ao meu redor pessoas que deram certo, que são pessoas que fizeram concurso público. Então, meu avô, a minha mãe, algumas tias. Então, na minha cabeça era aquilo que fazia sentido. Uhum.
Quando ele abriu essa empresa e me convidou para ir para lá, ele acabou abrindo outras empresas também e me largou lá nessa. Só que foi ótimo. Eu tinha 22 anos, tinha uma pessoa junto, então ele tinha contratado uma pessoa para estar ali no dia a dia. Era um escritório em cima de um mercadinho, numa cidade pequena. E eu falei assim, não. Eu comecei a gostar daquilo, né? Eu falei, nossa, que legal resolver problema. Que legal poder impactar a vida das pessoas de uma forma que realmente... Porque a habitação é um sonho, né? Então, eu achei muito legal aquele negócio. Vamos resolver problema e ainda vamos ganhar dinheiro. E aí, quando eu vi naquela situação ali, uma salinha com, sei lá, 30 metros quadrados, uma cidade pequena, nananã... Eu falei, eu não quero ficar aqui. Eu vou fazer essa empresa aqui grande e eu vou fazer ela a maior do Brasil. Demorou 14 anos para ser a maior do Brasil, mas talvez essa não limitação que eu não tive, né? Porque eu não tive uma limitação da minha mente, eu tenha conseguido construir essa empresa aí. Uau, ó. Tem muito hack aqui já. Eu fui anotando porque eu falei, eu não vou conseguir, eu vou ter que anotar. olha o que ela falou. Mineiro fala demais, hein? Primeiro, mais uma observação, né? Você tá aí há 10 anos em Sampa. 10 anos. Mas não tirou o sotaque mineiro, uai. Você acha? Uai. Eu volto pra lá, o povo fala que eu tirei já. Meteu uns 3 uai. Claro, não é tão carregado com a galera de lá, mas dá pra saber, tipo, 10 minutinhos de conversa contigo é mineira, né? Já dá então pra pegar. Tá ótimo. Muito bom. Então, assim, você falou uma coisa, e quando você falou, eu te olhei e teus olhos brilharam. Você falou, cara, que legal resolver problema, né? Então, super. Essa é a vida do empreendedor. Então, não só do empreendedor, eu falo, porque às vezes você é CLT, ou você até é funcionário público, mas você é um intraempreendedor. Exato. Que é a pessoa que empreende, só que no negócio de uma outra pessoa. Uhum. E tá tudo certo, são perfis. Sim. Mas você tem que ser apaixonado por resolver problema. Quando você é apaixonado por resolver problema, você é recompensado pela quantidade de problemas que você resolve e a complexidade daquele problema. Exato. Quanto mais complexo o problema você consegue resolver, mais dinheiro você ganha. O dinheiro tá no problema, né? É isso. E você falou uma coisa, e muito legal. Quando você falou, eu falei, cara, você falou, que legal resolver problema. É um negócio disruptivo que eu falei, calma aí, vou ter que anotar isso. Que legal resolver problema. Por quê? É muito sobre esse nosso modelo mental. Cara, como é que eu ajudo as pessoas? A gente fala, como que eu ajudo? Eu ajudo quem tem um problema. Né? Exato. Então, é muito legal. E você trouxe uma frase que foi massa, assim, que legal resolver problema. Então, se você começa a curtir, cara, eu adoro resolver problema. Você tira um peso de quando fala, cara, mais um problema pra resolver, Exato. cara, mais um pepino. Você fala, cara, tem mais um problema aqui. Que legal, me dá aqui, que legal resolver problema. Tipo, então, é muito massa. Então, esse aqui é um hack poderosíssimo, galera. Poderosíssimo mesmo, tá? E outra que eu percebi que você trouxe uma visão lá desde os 22 anos, né? Quando você ficou ali meio que sozinha, tocando o negócio. Sim. Você falou, cara, eu vou fazer acontecer. Eu não sei como, Exato. mas eu vou ser a maior empresa do Brasil nesse segmento. E aí você falou, demoraram 14 anos, mas eu consegui. E eu falo que ter visão é você... assim, eu falo muito pro meu time, eu não sei quando, mas eu sei que vai ser. Tipo, é muito o que você falou. Você tem que ter decisão, você tem que ser convicto que vai acontecer. Não dá pra... vamos tentar fazer a maior empresa. Não vai rolar. Tentar não existe, né? Não vai. Então, muito legal, assim, essa tua visão. Aí fala, mas é uma visão nova, como assim? Cara, é só visualizar, velho. Não é? Às vezes a pessoa ela é bloqueada por visualizar porque ela tem poucas referências, anda em ambientes sempre que são os mesmos, ambientes limitados, tá sempre se diminuindo para se encaixar. Exato. E não tenta se expandir para crescer. Exato. Então, esses 2 pontos aqui, ó, sensacionais. Se a gente parasse aqui, já teria valido esse podcast. Então, ó, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal, porque aqui já, pô, uau, que valeu, hein? Boa, Débora. Uma coisa também que eu acho que faz muita diferença e que hoje em dia eu não tinha essa clareza, mas hoje eu tenho muita clareza de que à medida em que eu aumento o meu repertório, eu aumento a minha criatividade e, consequentemente, a minha capacidade de resolver problemas. Então, o que é aumentar repertório? São os livros que eu leio, são os ambientes que eu convivo, são os eventos que eu participo, os podcasts que eu ouço, enfim, tudo isso é informação.
Então, eu até estava escrevendo um artigo essa semana que, não sei se você sabe, mas você lembra que na época dos nossos pais, avós, a caixa de ferramentas tinha um tanto de chave de fenda de tamanhos diferentes? Hoje você não encontra mais várias chaves de fenda. Você encontra uma chave de fenda que você troca a cabeça dela. Sim. E isso veio de uma observação de um engenheiro a partir dos instrumentos odontológicos, que já usam essa tecnologia há muito tempo. Mas isso não era usado ainda nessa parte de ferramentas, enfim. Então, olha como que o repertório é importante. Da gente ver em outras áreas, a gente buscar outros conhecimentos, buscar ao longo dos anos mesmo. Às vezes a gente fala... mas eu não vou ler, sei lá, Platão, não, porque na época dele não tinha trânsito. Gente, não tinha trânsito, mas imagina o estresse que o povo não vivia. Não tinha nenhuma tecnologia que tem hoje em dia. As guerras aconteciam o tempo inteiro, as coisas eram resolvidas de forma diferente. Então, existia sim um estresse. E ele fala muito disso. Então, buscar referências, buscar aumentar o seu repertório. Porque à medida em que você aumenta o seu repertório, você... tem mais ideias. Porque por que eu gosto de resolver problema? Porque quando eu vejo um problema, eu falo, tá bom, que legal, como que eu vou fazer pra resolver isso? E uma coisa que eu sempre uso é, se tudo fosse possível, o que eu faria nesse caso? Porque, claro, tá bom, eu preciso resolver o problema da minha agenda de tempo. Tá bom, compro um helicóptero. Hoje eu não posso comprar um helicóptero. Então, mas se tudo fosse possível, então a partir daí... eu vou trazendo mais o problema para a realidade. Então, o helicóptero não dá, mas será que dá, sei lá, para eu morar mais perto do trabalho? Será que dá para eu ter um escritório, mudar meu escritório aqui? Será que dá para minha equipe vir até mim, ao invés de eu ter que ir à minha equipe? Enfim, então, pensar isso, sabe? Essa pergunta é muito boa. Se tudo fosse possível, o que eu faria para resolver esse problema? Uau! Então, tá aí. Fica a pergunta para você. Se tudo fosse possível... o que você faria pra resolver seu problema? E eu tô aqui, anotando. E tem uma coisa que você falou também. À medida que eu aumento meu repertório, eu aumento a minha criatividade, capacidade de gerar mais resultado. E aí você explicou belíssimamente o que é repertório, né? Que é o quanto você se alimenta de conhecimento, né? De você tá com o teu radar atento. Eu achei legal que você falou. Os livros que eu leio, os treinamentos que eu faço. E não só isso, mas o dia a dia... é o teu repertório. Sim. Você tá aqui, ou seja, agora eu tô acrescentando ao meu repertório tudo que você tá falando, né? Então é muito sobre isso. Às vezes você tá num bate-papo, num almoço, num jantar, num cafezinho, você escuta um negócio e tá passando. Só que era um negócio que faltava pra encaixar, um negócio que ia virar o teu jogo. Exato. Né? Vai tudo encaixando, né? Cara, então tá atento a esses... tá atento a essas músicas, vamos dizer assim, pra acrescentar o teu repertório. Incrível. Cara, adorei. Muito bom. Que massa, Deb. Então, cara, que legal. E a gente tava conversando aqui antes, a Deb. Não, a Deb tá com o podcast depois, ela vai dizer também o podcast dela e tal. Só que ela falou, ela se fez de, tô começando. Não, mas esse negócio, eu tô mais no offline. Cara, olha só que maestria que ela tava trazendo, né? Quanta coisa legal. Que massa. Obrigada. Parabéns, Deb. E aí, como é que... o que você fez assim, se a gente fosse trazer os principais insights pra você, em 14 anos, transformar, né? Eu falo que é o efeito do nada. Do nada, alguém deve ter te falado isso, né? Tipo, sim. Do nada, aquela mineirinha, agora é a maior empresa no segmento do Brasil. Como assim, do nada? Eu falo o efeito do nada ninguém viu os 14 anos que você tava do nada, acordando mais cedo, fazendo isso, aquilo, amando resolver problema, né? Então, o que você, assim, coloca, se a gente fosse colocar as principais características que te ajudaram a transformar esse efeito do nada, em 14 anos, sair de uma empresa que tinha acabado de abrir para hoje ser a maior nesse ramo aí de financiamento imobiliário. Tá. Bom, uma coisa que eu não sei de que forma que a gente colocaria isso como uma habilidade, mas a coragem é uma... eu acredito que pode ser uma habilidade treinada. Sim. Você não pode deixar o medo te paralisar. O medo é importante. Ele te traz uma proteção, presta atenção aqui, que isso pode dar ruim, mas ele não pode te paralisar. Então, em vários pontos de inflexão, vamos dizer assim, né, como o Flávio bem traz, eu tive que escolher. Eu tive que escolher ir para um lado ou para o outro.
Então, eu vejo isso na minha trajetória, assim. Eu vejo eu meio que mergulhando de cabeça no incerto, num risco muito alto, mas que eu acreditava, né, com os recursos que eu tinha, o repertório que eu tinha naquele momento, eu acreditava que era o que ia fazer ganhar o jogo. Algumas vezes estava certo, algumas vezes não, mas você vai ajustando. Então, assim, para você ter grandes resultados na vida, você vai precisar correr grandes riscos. O seu sonho precisa estar diretamente proporcional à sua capacidade ou à sua coragem de pagar os preços. Então, isso eu tive muito. Por exemplo, há 8 anos, quando eu mudei para São Paulo, eu vim sozinha para cá. A nossa empresa começou em Minas, né? Como eu disse, numa cidadezinha pequena e tal. Aí, 1 ano depois, eu chamei uma amiga minha, que era minha sócia, fomos para BH, conseguimos crescer em Minas. Em 2014 para 2015, teve uma crise, até a época do impeachment e tudo, teve uma crise generalizada no país. Muitos clientes nossos, que são as construtoras, né? O meu negócio hoje é muito B2B. Hoje não, sempre foi. Então, essas construtoras quebraram, não tinha muito crédito no mercado, porque a inadimplência estava alta, desemprego alto. Enfim, a gente praticamente quebrou também. Naquele momento, a empresa não se pagava mais. E aí, o que a gente fez? A gente se fundiu, nós buscamos as outras 2 empresas que eram concorrentes, mas que a gente já tinha uma relação de muito tempo, uma relação de confiança, enfim, e a gente decidiu fundir. Outro dia alguém me perguntou, mas teve uma organização, uma governança, um projeto? Não, foi assim, gente, vamos nos unir? Para não morrer. Para não morrer? Vamos, então tá. Então, a partir de segunda-feira, todo mundo no escritório. Tipo, o caos. Imagina 40 pessoas dentro de um escritório, cada um com uma cultura diferente, cada pessoa usando... Então, cada empresa usava um método diferente, usava um sistema diferente, enfim. Então, essa foi uma decisão que eu tive que ter coragem para tomar e tive que pagar o preço, que foi um preço altíssimo, porque o preço da cultura é muito alto, né? E aí, a gente teve que criar uma nova cultura, porque na minha empresa eu fazia tudo do jeito que eu imaginava, que era o certo, né? Não necessariamente era o certo, mas eu e a minha sócia, né, a Dani. E aí, esse foi o primeiro grande preço que eu tive que pagar. 1 ano depois, eu vi alguns clientes nossos, algumas construtoras de Minas, pediram a nossa ajuda para atendê-los aqui em São Paulo. E aí, foi o segundo grande preço que eu vejo, assim, que eu tive que pagar, porque eu não tinha garantia nenhuma de que a empresa daria certo aqui. Eu vim morar aqui sozinha, assim, sem nenhum garfo, tipo, zero. Eu tinha até passado por uma situação, eu tinha acabado de me separar em BH. Então, eu vim na cara e na coragem. E hoje, graças a Deus, nós somos referências e São Paulo responde a 90% do faturamento da empresa hoje. Legal. Quase 90%. Então, assim, deu muito certo, mas eu tinha alguma garantia que isso ia dar certo? Não, zero. Então, assim, acho que isso é uma habilidade... Claro, você precisa se precaver. Você precisa ter algumas... Eu também tive um cliente nosso, né, um cliente grande, que me dava um mínimo de segurança, vamos dizer assim, para começar, para vir. Mas isso não se perpetuaria se eu não tivesse ido atrás. E aí foi difícil, porque eu tive que me provar de novo. Então, em Minas, eu já era uma empresa referência, eu já era uma empresa conhecida. Eu cheguei aqui, eu tive que construir novos relacionamentos, eu tive que buscar novos clientes, eu tive que me adaptar à cultura, porque a cultura de São Paulo é completamente diferente da cultura de Minas.
Lá o povo, por exemplo, tipo assim, ai, trabalhar domingo, gente. Aqui, assim... Sangue nos olhos, né? Como assim? São Paulo é muito... Aqui é muito essa sede, né, por trabalhar, enfim. Então, voltando à pergunta inicial, eu acho que a coragem é uma habilidade a ser desenvolvida. Massa. Tem alguma outra, assim, que você acha que foi fundamental além da coragem? A autorresponsabilidade, eu acho. Eu sempre atribuo os meus, vamos dizer, fracassos a mim mesma. Então, se eu fui, sei lá, até pequenas coisas, sabe? Se eu fui numa reunião e nessa reunião, por mais que eu estivesse falando o que era para ser feito, eu tivesse esse conhecimento, eu soubesse o caminho que aquela empresa tinha que seguir, no início, o povo não me acreditava. Eu tinha talvez cara de nova, mulher, numa indústria que a maior parte... Na verdade, os homens, eles desbravaram essa indústria primeiro. Gosto de dizer que é machista. Então, assim, eu cheguei uma menina mais nova, de Minas, falando aqui pro povo como que as coisas tinham que fazer, como que eles tinham que fazer, né, dos empreendimentos, dos projetos dele. Então, por muitas vezes eu não fui acreditada, mas em nenhum momento eu falava, sei lá, ele não prestou atenção porque ele não tem capacidade. Não, eu pensava assim, o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar de que forma para que a próxima vez que eu vá numa reunião, as pessoas me enxerguem melhor. Eu preciso, sei lá, melhorar minha comunicação. Eu preciso melhorar minha imagem. Eu preciso falar de uma forma diferente. Eu preciso trazer outra pessoa junto comigo. Eu não sei. E aí eu ia testando. Então, assim, essa autorresponsabilidade também é muito importante, porque você se coloca no centro das suas... você é responsável pela sua vida, pelas suas decisões, pelo que acontece com você. No limite, teve uma catástrofe, eu não tenho responsabilidade sobre aquela catástrofe. Tá, mas você é responsável pelo que você vai fazer a partir daquilo que te aconteceu. Então... A autorresponsabilidade é uma característica, assim, muito forte minha, que eu sempre tive, desde nova, e tento... Esse é o maior atributo que eu tento colocar nas pessoas que trabalham comigo. Não tem problema você errar, você vai errar, você é humano. Mas assume o seu erro e vê o que você vai fazer diferente para consertar. Animal. Coragem, autorresponsabilidade. Tem mais uma pra fechar? Eu diria... Talvez a imagem. Acho que a imagem é importante também. Foi uma coisa que eu também vi ao longo do tempo. Aqui em São Paulo, quando eu mudei pra cá, eu vi que as pessoas, principalmente da minha indústria, não eram tão... vamos dizer, arrumadas. Porque elas vivem em obra, né? Um diretor de uma construtora tá numa obra e tal. E eu comecei a não me importar tanto com isso. E na pandemia, principalmente, né? A gente fazia reunião, às vezes, de pijama na pandemia. E aí, quando isso voltou, eu comecei a ver isso muito forte, de que não adianta, não é porque você já é referência que você pode se dar ao luxo de ir de qualquer jeito. Porque à medida em que eu me arrumo, por exemplo, para estar aqui, eu tô honrando o seu convite. Então, eu comecei a ver que a imagem era muito importante. Claro que uma imagem sem um conteúdo, ela não se sustenta. Mas você precisa... ao chegar numa reunião, ao chegar num evento em algum lugar, você precisa passar a imagem daquilo que você quer passar. Porque você vai passar uma imagem de todo jeito. E aí você pode escolher ser intencional ou não. Então, o terceiro eu colocaria a imagem. Uau, que massa. Então, a principal habilidade para você ter um crescimento. Coragem, autorresponsabilidade e cuidar da sua imagem. Isso aí fez total sentido e... Cara, muito bom. Pra galera que tá aí, tô refletindo, porque
eu falo que eu faço as perguntas que a audiência faria, mas eu sou o maior beneficiado nisso. Tipo, eu trago aqui a galera que é milionária, grande sucesso e tal, e eu, cara, eu sou aqui o que mais aprendo. Então, eu sou muito grato às pessoas que eu trago, porque eu não sei se tem alguém que já assistiu todos os nossos episódios. Tem gente que tem os alunos, tem uma galera que segue a gente bonito. Só que eu tô aqui e eu ainda escuto depois. Então, assim, é muito, mas não tem como não absorver isso. Então, muito legal, ó. Coragem, autorresponsabilidade, imagem. E você falou uma frase que para você ter grandes resultados, você vai precisar correr risco. Então, às vezes a gente tá muito conservador, né? E trazendo um pouco pro lado dos investimentos. É a mesma coisa. Você fica muito ali conservador, aí eu falo, tem os níveis, né? A pessoa às vezes só tá na poupança. Aí, eu falo de poupança e começa a me coçar, que eu tenho alergia à poupança. É a brincadeira que eu faço, que a galera já sabe. A gente tem alergia à poupança, né? Os investidores de Profad. E aí, depois da poupança, qual que é o natural da pessoa? Vai pros bancos digitais. É melhor do que a poupança. Só que chega uma hora que você olha assim e você fala, caramba, já tá ruim. Não é que tá ruim, é porque você já evoluiu. E tem um próximo passo, sempre tem um próximo passo. Sim. Então você saiu da poupança, a poupança era boa. É boa relação aqui, a quem não poupa nada. Legal. Depois, bancos digitais. Aí você bota lá no 100% CDI, umas caixinhas, no não sei o quê, papapá, cofrinho. Aí, pô, tá bom? Tá. Referência com a poupança. Uhum. Aí você vai para outro passo. Pô, aí você pode investir em tesouro direto, você pode investir em renda fixa privada, você pode... que rende mais do que as caixinhas e tudo mais. Então tá bom. Só que vai chegar uma hora que o que tava bom tá... Pô, mas só tá rendendo isso. Aí você vai pra Bolsa de Valores, você vai... Então assim, sempre tem um próximo passo. Sim. Se você tá evoluindo. Então se você tá sempre mantendo o teu perfil conservador, é porque você não tá evoluindo. Uhum. Né? Se tá tudo bom só ali, não tá evoluindo. Exato. Então você precisa correr mais risco. A Bolsa de Valores é arriscada? Relacionando com renda fixa, sim. Uhum. Mas relacionando com outros investimentos, não. Relacionando com ela mesmo, não. Se você faz boas escolhas de investimento, não é arriscado. Uhum. Então é muito sobre isso, né? Você ter esse degrau de, cara, eu tô um passo à frente, já tá bom. Só que não é já tá bom. Tá melhor do que antes. Mas tá menos pior do que o próximo passo. Sim. Então dá pra ir pro próximo passo. Sempre tem o próximo passo. Então você falou isso aqui. Sim. E o próximo passo nunca vai ser gostosinho, confortável, né? Então você precisa se arriscar, precisa trazer... Eu falo que, quando a gente fala de risco, né? Se arriscar. As pessoas pensam que é all-in, né? Tipo, ou é tudo ou nada. E não. Não. É assim, cara, o pior cenário acontecer é o quê? Isso. Isso aqui, eu morro? Não. Então eu consigo sobreviver e colocar minha vida pra cima. Agora, se for mexer com a tua integridade ou algo vai quebrar o teu patrimônio por completo, aí não é risco, é loucura. Sim. Né? Sim. Então é muito sobre isso. Eu anotado aqui esses 2 pontos. E aí fala um pouquinho... Eu queria aprender um pouco mais, junto com a galera, sobre o negócio que você faz, né? Tá. Então, assim, porque hoje a visão que a galera tem, a maioria do brasileiro, a maioria compra casa porque tem o sonho da casa própria, mas acaba tendo aquele sentimento de que, cara, eu tô pagando muitos juros, eu fiz um financiamento lá no meu banco e, pô, tá ruim e tal. E assim, tem muitos bancos que é muito ruim mesmo, eles engolem mesmo o cliente. Mas qual que é o teu grande diferencial que fez a tua empresa crescer? Você falou até que o foco de vocês é B2B. E aí, quem não sabe o que é B2B, basicamente é que vende para empresas, tá? E aí eu queria entender um pouco melhor para você dar uma aula pra gente mesmo sobre financiamento imobiliário, quais são os melhores, no sentido de o que eu tenho que analisar, o que eu tenho que tomar cuidado. Tá. A gente hoje tem uma operação verticalizada, então eu ajudo a construtora desde o início, e aí a gente é exclusivo Caixa. A Caixa hoje tem 70% do mercado brasileiro de financiamentos. Então, a gente ajuda a construtora, a incorporadora desde o início, então ela quer construir esse prédio aqui. Eu vou ajudá-la a conseguir esse recurso no banco, na instituição financeira, na Caixa. Depois, ela vai vender esses imóveis e eu vou fazer a gestão dessa carteira. Eu mesma vou aprovar, vou fazer tudo que precisa ser feito para esse cliente, pessoa física, assinar o contrato dele também. E a gente vai até o final, até o registro, quando o recurso é repassado para a construtora, para incorporadora. Então, a gente tem essa operação verticalizada. Eu consigo atender a construtora em todos os níveis. Falando um pouco para a audiência do que é mais comum aqui, do que é mais corriqueiro, que é o financiamento habitacional para pessoa física. Hoje, a gente tem muitos
clientes que, inclusive, podem pagar à vista, mas que escolhem pelo crédito habitacional. Por quê? A taxa de juros hoje da Caixa é a menor que tem. Claro, se você tiver um ótimo relacionamento com um banco e você deixar algum investimento em garantia daquele financiamento, você vai conseguir uma taxa menor. Mas falando assim, taxa balcão, a taxa da Caixa é a menor. Então, a gente consegue, por exemplo, 9,7 ao ano para imóveis até 1,5 milhão, que é a maior parte dos nossos clientes, tá? Uhum. E aí, mesmo você conseguindo pagar aquele valor à vista, você não precisa descapitalizar. Você deixa o seu capital, e aí você vai saber muito mais do que eu, rendendo. E aí eu tenho lá você tá falando aí de CDI, que é meio ruim, mas eu tenho CDI lá. E ele me rende, sei lá, 12% ao ano. Pra mim, eu tô achando ótimo. Mas depois você me conta se é ótimo ou não. E aí, eu deixo o meu dinheiro lá rendendo a 12%, por exemplo, ao ano. E eu pago aqui uma taxa de juros a 9,7%. Uhum. Então, só esse spread já valeria a pena. Além disso, o financiamento habitacional, ele tem 2 seguros, que é o morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel, que são exclusivos da modalidade de financiamento habitacional, que eles vão blindar o seu patrimônio. Então, saindo ali do imóvel de 1,5 milhão, indo para um imóvel de 5 milhões, que a gente também tem um produto focado em classe A. Esses clientes, eles têm o dinheiro para pagar à vista também, mas eles prezam, além da questão financeira, pela blindagem do patrimônio deles. Então, danos físicos do imóvel, qualquer coisa que aconteça, raio, explosão, ventania, enchente, o caso que a gente acabou de ter no Rio Grande do Sul. Todas as pessoas que estavam ali e que tinham um financiamento habitacional, elas vão ser ressarcidas. Elas vão receber de volta o prêmio de seguro, do valor 100%. Interessante isso, porque, por exemplo, mesmo que as casas tivessem seguro, então não precisaria de seguro à parte ou... Exato, você não precisa de seguro à parte. Entendi. E se tiver, leva dos dois ou não? Tipo, eu tenho um seguro à parte, sabe disso? Tipo, é uma curiosidade. Agora você falou, eu já pago o seguro, eu não sabia disso. Aí aconteceu. Aí eu vou ser indenizado lá pela Caixa, pelo seguro, e o outro que eu tava pagando... Então, eu não sei se existe um seguro de danos físicos do imóvel que cubra o valor 100% do imóvel fora do financiamento habitacional. Ah, é 100%? 100%. Entendi. Não, seguro normalmente você bota o preço, o valor que você quer, né? Cobrir. Então, sei lá, um imóvel de 2 milhões, mas vou botar 800 mil, 1 milhão, né? E geralmente também, eu não sei, mas eu tenho, por exemplo, no meu apartamento o seguro, mas é um residencial de dentro, né? Por exemplo, alguma coisa que aconteça internamente. Se o prédio tiver um problema, não tá coberto. Exato. Os danos físicos do imóvel, então, destelhamento, ventania, essas coisas não estariam cobertos. Legal. E você falou do mais ou menos a taxa 9 ponto alguma coisa para 1,5 milhão, até 1,5 milhão. E acima de 1 milhão, quanto que a gente consegue 10,2, mais ou menos, ao ano. E assim... Para o Brasil, essa taxa de juros é boa. Uhum. Não dá para comparar com outros países. Mas o pessoal que, por exemplo, que financia carro, você paga mais de 30% ao ano. Então, 10% é bem ok. Uhum. E aí, além desses danos físicos do imóvel, você tem o morte e invalidez permanente. Então, por exemplo, se acontece qualquer coisa com você, a sua família está assegurada. Você não deixa uma dívida para sua família. Esses casos de casas mais caras, mas eu vou dividir direto com a construtora. E assim, já aconteceu. Você divide direto com a construtora, que seja 300 mil reais. Se você morrer, a sua família vai ter que pagar aquela dívida. Ou então ela não vai ter direito àquele imóvel. Então, você tem essa blindagem patrimonial aí também, que ela está já embutida dentro do financiamento imobiliário. Enquanto tiver o financiamento, tipo 30, 35 anos, tá... Exatamente. Se você, falta 30 mil para eu quitar o meu apartamento, mas ele foi 1 milhão, o seguro está valendo para 1 milhão.
Interessante. Isso é bom, isso é legal saber, né? Eu não sabia. Exato. Acho que a galera também não tava muito ligada. Então, tá aí, ó, importante você saber. E isso serve tanto para qualquer tipo de financiamento habitacional da Caixa, mesmo para valores menores também? Sim, qualquer tipo. Minha Casa Minha Vida também, que é também o meu grande volume é Minha Casa Minha Vida. A gente financia muito faixa 2 e 3, porque o faixa 1 é aquele que o governo dá, né? Meio que dá. Ah, tá. E aí não passa por nós. Mas o faixa 2 e o faixa 3 passa por nós e eles também estão assegurados. Tá, e você falou que a operação de vocês é verticalizada, você pega o teu cliente, então, é o incorporador, seria isso? É o incorporador. E aí, mas você que faz a avaliação da pessoa física que chega lá. Sim. Então, quando a pessoa faz o financiamento e que vai lá no stand, por exemplo, para visitar aquele decorado, é como se a tua empresa que tá ali fazendo todo esse trâmite, só que ele acha que já tá indo direto na Caixa. Exato. Interessante. A gente o nome é correspondente Caixa aqui, porque é a Caixa lá. A Caixa dentro do stand, por exemplo, a Caixa dentro do empreendimento. Desde 2009, que foi quando a gente começou, a Caixa não faz mais a parte habitacional. Ela terceirizou isso para os correspondentes. Então, claro, se você chegar lá na agência e tal, e falar, eu quero ser tratado por aqui, eles vão fazer um ou outro. Mas principalmente empreendimentos, que é o que a gente assina muito, que são grandes empreendimentos, é tudo feito via correspondente mesmo. Então, a gente fica dentro do stand, eu tenho pessoas minhas dentro dos stands de venda, para dar até apoio à venda também, ficar ali no dia a dia. Eu tô pensando aqui uma coisa. Não podem fazer isso, tá, pessoal? Eu sei que vocês são muito espertos. Sabe o que eles vão fazer? Esse povo é sinistro, cara. Eles vão lá visitar um stand. Se eles gostarem pra comprar casa, eles vão falar assim, ó. Olha só, eu sou amigo da Débora Calil. Então me dá a menor taxa que tiver. Pode falar. Pode trazer. Muito bom, muito bom. Fala que você ouviu o podcast da Débora, que aí vai ter um desconto lá pra você, tá? Chama a gente que a gente resolve. Muito legal. E aí vocês estão espalhados no Brasil todo, né? Então, hoje a gente tá em Minas, São Paulo, Ceará, estados, né? De Minas, estado de São Paulo, estado do Ceará, estado de Alagoas e estamos abrindo no Sul também. E você não tá no Rio de Janeiro? Eu não acredito. Nossa, eu já tive uma experiência no Rio. No Rio é ruim? Não vou dizer que é ruim, mas é desafiador. Que a galera não paga? Caloteira ou o quê? Existe uma inadimplência, existe uma cultura diferente. Por exemplo, coisa boba, assim, mas o povo não trabalha fim de semana. Que é o que aqui em São Paulo tá lotado o stand de fim de semana, o povo vai pra praia, né? Lá no Rio. Eu trabalho na praia, é diferente, né? Eles trabalham na praia, exato. Esse é o lado bom de São Paulo pra trabalho. Porque, pô, a praia é o Rio Tietê, né? Então... Exato. Aí Nem tem. Aí... Mas eu tenho clientes no Rio, eu tenho clientes no Rio. Mas você fala pra ter um negócio lá. Mas pra captar também é bom? Então, eu tenho alguns clientes de lá que eu atendo, mas as experiências que a gente teve no Rio foram desafiadoras. Assim, principalmente por eu não ter uma pessoa física lá. Porque em todos esses lugares eu tenho pessoas, sócios operadores. Que agora a gente tá com um novo modelo de expansão de sócio operador. Então, eu tenho uma sócia operadora que opera lá em Alagoas, por exemplo, em Maceió. Então, e no Rio eu não tenho essa pessoa. Talvez possa... Tá aí, ó. Tiver algum pretendente, eu pretendo só mandei pra Débora. Eu sou do Rio e tô aqui, né? A gente tá captando mesmo sócios operadores. Legal, tá aí, ó. É isso. E, beleza. Aí... Fala mais sobre o financiamento e tal, quais são as melhores práticas. Então, aí, uma outra coisa que as pessoas não sabem, que é bem bom também, que é a possibilidade de financiar imóvel na planta. Hoje em dia até já é mais difundido isso, mas a Caixa é o único banco que consegue fazer a aprovação do empreendimento e fazer com que as pessoas físicas façam o financiamento ainda na planta. Por quê? Porque o banco, que é a Caixa, ela tem 100% do custo da obra sob gestão dela. Então, é isso que a gente faz lá no inicinho. A gente vai pegar 100% do custo da obra e deixar sob gestão da Caixa. A partir daí,
A construtora vende para as pessoas físicas e a gente já aprova o financiamento dela. Isso é uma boa também, obrigada. Isso é uma boa porque você financia o imóvel na planta, você paga um valor menor. Então, aquele imóvel que você comprou hoje por 300 mil, quando ele for entregue daqui a 2 anos, por exemplo, ele vai estar valendo... Aqui em São Paulo, a valorização média é de 10% ao ano. Então, sei lá, ele vai estar valendo 360 mil. Então, você comprou mais barato, você financiou, então o seu saldo devedor e a sua taxa de juros estão congeladas. Durante o financiamento fica congelada? Durante a fase de obra, sim, fica congelado. Você vai pagar uma fase de obras que chama, que é um juros e um seguro só do percentual executado. Então, por exemplo, 24 meses demora a obra. No primeiro mês seria 4%. Né? Se a gente dividir 100% por 24, dá 4%. Mas, então, 4% da obra. Você paga os juros e o seguro só em cima dos 4% executados. E não em cima de 100%. Enquanto isso, o seu saldo devedor fica congelado. E a sua taxa de juros também. E você já tem... O imóvel já fica no seu nome. Você já tem garantido. Porque daqui 2 anos pode acontecer várias coisas, né? Tipo, sei lá... A taxa de juros pode estar maior, ou sua renda pode ter mudado. Então, essa é uma modalidade também que vale muito a pena. Você compra esse imóvel na planta, financia e só começa a pagar a prestação do financiamento depois da fase de obras, quando você já está morando lá. Então, essa é uma outra questão que é a Caixa que possibilita isso. E aí, assim, se tiver algum construtor, algum incorporador também nos ouvindo, não construa com dinheiro próprio. A gente consegue taxas de 8% ao ano para esse construtor. Fora que ele pode usar essas pessoas físicas que já compram para compor o custo da obra dele. Como assim? Imagina que... Não sei se eu entrar muito em grau de complexidade aqui, você me fala, tá? Se não der pra entender. Mas imagina que um empreendimento vai custar 50 milhões. A Caixa tem que ter esses 50 milhões sob gestão dela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com o valor do terreno. Então, eu paguei, sei lá, 5 milhões no terreno. Então, eu já tenho 5 milhões aqui, eu vou transferir pro nome da Caixa, a Caixa já vai ter gestão sobre aquilo. Eu tenho percentual de obra. Eu já executei 10% de obra aqui, porque eu já fiz terraplanagem e tal. Beleza, o terreno e a obra estão em nome da Caixa. Então, já temos 10 milhões. Se eu conseguir juntar essas pessoas físicas aqui, que elas financiem 40 milhões, eu consigo colocar isso no meu custo da obra. Você fala as pessoas físicas que já vão comprar o apartamento, por exemplo? Exato. A pessoa já comprou o apartamento e já financia na planta, que é o que a gente estava falando agora. Então, o empreendedor, o construtor, ele usa essas pessoas físicas para compor o custo dele. Então, ele não precisa ter o valor todo para construir, mas ele precisa o inicial, para pelo menos... esses 5 milhões, é isso que eu não peguei. Não, ele não precisa. Ele pode colocar um dinheiro na obra, mas ele não precisa. Ele vai ter o terreno e ele pode compor o custo da obra com outras coisas. E isso é um trabalho de vocês também? Vocês fazem sim. A gente faz essa estrutura, assim? essa estruturação dessa operação. Legal, porque eu tenho alguns alunos que eles são construtores e tal, né? Sim, eles fazem não coisas grandiosas de prédios, mas tem até um aluno na minha mentoria que ele faz muita casa de luxo mesmo, né? De condomínio, fechado. Então, assim, são casas de 4 milhões, 5 milhões. Então, enfim... Pode ser alguma coisa. Faz prédio também, alguns prédios. Então, o prédio vale mais a pena ele pegar esse recurso do banco do que ficar... Que aí já diferencia. Entendi. Porque, por exemplo, eu vou, sei lá, alocar 10 milhões aqui para construir esse prédio. Constrói 5, ao invés de construir um só. Entendeu? Coloca 2 milhões em cada um. Boa. Aí, ó, baita sacada. Quem é da área, cara, quem é do ramo, tá aí. Um baita negócio, viu? E até tem uma sócia nossa que, né, a Carol, que fala muito de leilão de imóvel, ela esteve aqui com a gente também. Sim, ela é minha parceira também. E assim, tem uma galera aí também que já tá fazendo isso, que dá pra você usar o financiamento, né? Sim. É normal? É esse mesmo? É um outro modelo? Como que... Não, é normal. A gente até faz pra Carol.
A gente que faz os financiamentos lá dela. Então, imóveis advindos de leilão da Caixa, a gente pode financiar normalmente. Tranquilo. É. E tem os mesmos benefícios, mesmo sendo de leilão, aquele seguro, Sim, tudo igual. Interessante, legal, ó. Tá aí, mais uma possibilidade. Eu falo, se a gente juntar todo mundo que eu já trouxe aqui, cara, rapaz, vocês vão ganhar muito dinheiro, vocês têm que só botar em prática, né? Só isso. Massa. Pra gente terminar aqui, a gente tá, nossa, voa, né? Voa? Nossa, já acabou. Pensa assim que dá pra deixar de insight pra galera, trazendo todo o teu modelo mental de todo esse crescimento que você trouxe e já plugando algum tipo de estratégia que você já trouxe muito ouro aqui. Achei muito legal, né? Não só da tua história de hackear tua mente, mas a parte técnica, principalmente pra quem tem financiamento, algo do tipo. Agora eu quero trazer algo assim, ó. Tem muita gente que já segue a gente que já tem financiamento. Uhum. E talvez tenha um financiamento que ela viu que tá mais caro do que você acabou de falar. O que ela pode fazer? Dá pra fazer uma portabilidade, migrar? Qual que é o caminho pra essa pessoa ver e falar assim, cara, eu preciso abater? Porque às vezes ela vai ficar, sei lá, já pagou 5, 10 anos, mas ainda tem mais 25 anos. E aí esses 25 anos, se você reduz 1% que seja... Sim, cara, já faz muita diferença. Então assim, qual conselho você dá pra essa galera? Essas aí podem me procurar, que a gente vai fazer portabilidade pra todo mundo. Eu não consigo fazer portabilidade da Caixa para Caixa. Então, por exemplo, se você pegou uma taxa de juros mais alta em algum momento, a gente não consegue diminuir isso na Caixa. Mas se você tem financiamento em outro banco, a gente consegue fazer a portabilidade para a Caixa nessa taxa boa. Massa. Aí você falou que trabalha B2B, mas a galera vindo, você recebe? Não, a gente recebe também. É porque, assim, a nossa principal operação é B2B. Entendi. Só que hoje a gente já tá abrindo para pessoa física, porque a gente, por muito tempo... não fazia os processos individuais e avulsos. A gente focou muito nessa verticalização de empreendimento. Mas a gente viu um novo negócio. Acaba que é um mais varejo, e aí eu preciso de mais gente para atender, porque, inclusive, você precisa, nesses casos de imóveis individuais, você precisa meio que atender o vendedor também, junto com o comprador, porque ele também vai receber o imóvel. Mas a gente já tá com uma estrutura que tá agora atendendo pessoa física também. Bacana, então tá aí, ó. Se você tem aí financiamento no banco vermelho, laranja, amarelo, verde, cor-de-rosa. Exato, pode Dá uma olhada se tá dentro da taxa que ela falou aqui, tiver acima, procura a Débora aí que ela vai conseguir ajudar a contribuir. Tá aí. Só nesse podcast tu já ficou mais rico, né? Então, exato. Enfim, aqui é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Massa. E pra gente finalizar, Débora, que tipo de conselho você daria pra galera que tá nessa jornada, que quer... Porque a galera que segue a gente, assim, é uma galera que quer crescer, como a gente, né? A gente, assim... Tava pensando, meu primeiro imóvel foi Minha Casa Minha Vida, cara. Você falou aí e veio despertar lá em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, 52 metros quadrados, um apartamento. Aí você vê, cara, é possível, cara. Claro. É uma construção super possível pra você, cara. Então, e naquela época eu achava que eu não ia nem dar conta de pagar o financiamento. Eu lembro que eu e a Jaque, a gente era namorado ainda. Aí a gente foi visitar, aí a gente foi num lugar que era perto de uma favela, aí o amigo nosso falou, do trabalho dela, já era um coroa, Paulo Vaz, ele falou, vamos ali, tem um lugar que é melhor que aqui, vocês vão gostar. A gente foi, só que era um pouco mais caro. Eu falei, pô, será que a gente vai conseguir pagar, Jaque? Tipo, cara, a gente era, sei lá, acho que a Jaque já tava trabalhando, mas eu era estagiário, eu tava, enfim, alguma coisa assim. Eu falei, então vambora, vai dar certo. E ele falou pra gente, cara, vocês não só vão pagar, como daqui a pouco vai ficar pequeno pra vocês, tipo, e belas profecias, né? Então, que bom. Que mas legal. Você falou, veio aqui um filme. Então é possível, pessoal, todos vocês. Só que tudo que a Débora falou é uma construção, né? E eu vivi muito, e eu continuo vivendo. Então, se você pegar o objetivo de trazer aqui esse papo com o milionário, é você começar a ter essa percepção. De, cara, o que ela falou aqui? Anota tudo, volta, de novo. Coragem, cara, isso aqui, eu tenho que, eu adoro resolver problemas. Se você pega isso tudo, não tem como você não prosperar. E aí talvez, né, olhando pra trás, a minha coragem, o risco foi, não sei nem se eu vou ter o dinheiro pra pagar esse financiamento. Exato. Né? Então é o famoso... Mas você arriscou, né? Tipo, dá o passo que Deus coloca o chão, cara. Não tem Total. jeito. Então é muito sobre isso, né, que você falou. Total. Mas pra gente finalizar com chave de ouro, deixa aí tua recomendação. O que você mais pega, assim, se tu deixasse aqui aquele brilho pra tua família, aquele legado que você quer deixar? Ai, que pergunta difícil. Deixa eu pensar. Eu acho que, primeiro, se pulsa no seu coração, acredita naquele sonho. E se você acredita, vai buscar uma forma
de resolver. Então, de como que você vai se melhorar, né? Como que você vai se treinar? Quais os preços que você vai pagar para chegar onde você quer chegar? O limite está na nossa mente. Então, é assim, se você, por mais clichê que seja, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, eu queria deixar uma mensagem de encorajamento mesmo para as pessoas, porque não existe dinheiro fácil, né? Assim, pelo menos de forma lícita, eu nunca tive acesso e nem conheço ninguém que tenha chegado aqui desse jeito. Mas é super possível. Não confunda o difícil com o impossível, né? Muito bom. Então não confunda o difícil com o impossível. E assim a gente finaliza aqui. Débora, a Débora tem um trabalho incrível também, além de baita empreendedora. E eu sempre tô começando a ter isso no meu radar. Quando a gente tem muito sucesso, a gente quer contribuir. E eu sei que você tem agora, né, um programa, mentoria, tem um grupo que ajuda mulheres. Fala um pouquinho sobre isso e dá tuas redes sociais pra galera já te acompanhar, te seguir. Tá. A gente acabou, é isso mesmo que você falou, querendo contribuir, porque eu vejo muito as mulheres não serem livres por não terem coragem, por não terem autorresponsabilidade e não conseguirem prosperar. Então, eu e a Dani, minha sócia, nós somos a prova viva de que dá para empreender sendo mulher, dá para empreender no Brasil, dá para empreender numa indústria que não é prioritariamente feminina, dá para fazer. Então, a gente quer contribuir, a gente quer trazer esse encorajamento para essas mulheres. E aí, a gente tem agora um podcast que chama Mira Nelas. E a gente traz mulheres empreendedoras com a história delas de sucesso. E é muito legal você ver isso que você fala, né? De hackear a mente. Todas estão falando a mesma coisa. Gente, não tem plano B. Gente, acredita, vai, faz. O empreendedor tem que resolver problema. O empreendedor tem conversas difíceis. Então, o Mira Nelas e a Mira, que é a nossa empresa de educação para mulheres empreendedoras, nada mais é do que a gente querer pegar na mão dessas mulheres e falar, não, você não precisa de 15 anos para chegar aqui. Eu vou te ajudar aqui e você vai chegar antes. Então, essa que é a ideia. E a Mira o nome Mira vem de milagre. A gente gosta muito do nome, sabe? Legal. E aí a gente tem programa de mentoria, cursos online a gente vai lançar. E a ideia é contribuir mesmo para essas mulheres. Legal. E aí tá no Spotify? Tá no Spotify e no Mira YouTube. Nelas. Mira Nelas. Então segue lá, pessoal. Mas vai estar aqui o link também, o time vai colocar aqui na descrição. E teu Instagram, tuas redes sociais pra galera te acompanhar. Meu Instagram é @Decalil. DEKALIL. Show. De qualquer maneira, vai estar o link aqui embaixo também. E ó, se esse podcast fez sentido pra você, manda uma mensagem lá pra Débora e fala assim, Débora, você me ajudou com isso. Porque é isso aí que é o melhor Pix que a gente recebe. Com certeza. Tá, então, alguém sair daqui lá e falar, Débora, cara, tu me ajudou nisso aqui, cara, a virada foi essa, agora eu vou ter coragem, agora eu vou ter... Então, é isso que vai fazer sentido, tá bom? E não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda, quem tá no YouTube. E quem tá no Spotify, avalie com 5 estrelas, porque é isso que faz o nosso famoso Spotify mostrar cada vez mais conteúdo como esse brilhante que a gente trouxe a Débora aqui. Bem, finalizando aqui, Débora, prazerzaço aqui, viu? Obrigado pela tua participação, foi um prazer te receber. Obrigada. As portas do ProFadcast estão sempre abertas, tá? Eba. Conta com a gente, se precisar de qualquer coisa também para dar uma aula para suas alunas sobre investimento, a gente ajudar a galera. Ótimo. Contem comigo. E é isso, tá? Vamos fazer muitas coisas juntas. Vamos. Conte comigo como parceiro mesmo. Você também. E eu sempre falo, bora evoluir. Porque é isso que a gente faz, tá bom? É isso. Pessoal, foi um prazer receber vocês aqui junto com a Débora. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você. E lembra, toda quarta-feira a gente tem um episódio completo ao meio-dia. E todos os dias, às 6 da manhã, faça sol, faça chuva, tem as reflexões do Investidor ProFad. Aquele momento diário que eu trago insights e reflexões para você construir aquela vida com muita produtividade financeira. Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família. E ó, bora evoluir. Tchau, tchau.